Turma, boa noite aos amigos aqui presentes. Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos que vão assistir a gravação no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui em mais uma reunião do grupo de estudos sobre arquétipos e símbolos. Nós estamos atualmente trabalhando o livro Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô. O autor é Valentin Tomberg. E nós temos por objetivo, a partir da leitura e do comentário desse livro, fazer articulações com a psicologia analítica e compreender alguns símbolos que aparecem nas lâminas dos arcanos maiores do tarô, que são comentados também pelo Valentin Tomberg ao longo do livro. Nós estamos, nesse encontro de hoje, trabalhando o capítulo 5, que fala sobre o arcano 5, o Papa, e nós vamos fazer uma reflexão sobre esse arcano, e no final do encontro vamos fazer também uma articulação com o pensamento do físico quântico Amit Goswami, né, trazendo também essa compreensão da física quântica, que é semelhante à mesma compreensão que nós podemos ter a partir da reflexão, do estudo e da leitura sobre o arcano 5, o Papa. Bem, deixa eu mudar aqui a tela. Caso alguém peça para entrar, me avise, tá, que eu volto aqui para liberar a entrada, né, na sala de reunião. Bem, gente, então nós estamos aqui no grupo de estudos sobre arquétipos e símbolos do Instituto Labirinto de Psicologia Analítica. Na atualidade, esse grupo de estudos tem como objetivo refletir sobre os arcanos maiores do tarô como símbolos que se relacionam com outras áreas do conhecimento. Tá? Então, a gente faz uma reflexão sobre cada um desses arcanos, a gente identifica, a partir da releitura dessas lâminas, né, alguns símbolos, e fazemos paralelo, articulações com outras áreas do saber, com outras áreas do conhecimento, quer seja filosófico, quer seja científico, quer seja religioso, cultural, e principalmente com o saber da psicologia analítica. O livro, né, é esse, Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô, o autor Valentin Tomberg, filósofo, hermético, cristão, pensador russo, que viveu muito tempo também em Paris, na França. A proposta do autor, quando ele escreve esse livro, é a ideia de que existe, né, um saber filosófico e espiritual contido e expresso de forma simbólica nos arcanos do tarô. Esse saber filosófico e espiritual vem desde quando esse tarô foi construído, né, em meados do século XV, na Itália, né, por Pico della Mirandola, o tarô de Marselha, né, que foi construído na Itália, no século XV, por Pico della Mirandola. Esse saber, ele contém aspectos do conhecimento hermético, gnóstico, alquímico, que foi tudo isso compilado dentro dessas lâminas por Pico della Mirandola. E o autor, Valentin Tomberg, vai fazendo comentários ao longo do livro sobre esse saber, sobre esse conhecimento, articulando com outras áreas do conhecimento humano. Ok? De acordo com essa visão, os arcanos refletem um conjunto do corpo daquilo que se conhece como sabedoria, uma sabedoria com S maiúsculo, que norteia a evolução psicológica e espiritual do homem desde o início dos tempos e para todo sempre, né? Essa sabedoria é transmitida de forma horizontal à medida que o homem ele estuda, ele olha para a filosofia, para a ciência, para a religião e para as artes, ele pode então observar, contemplar e refletir o conhecimento inserido nessas áreas do saber humano. E segundo também o Valentin Tomberg, essa sabedoria é transmitida de forma vertical quando o indivíduo, através de sua prática meditativa, sua prática reflexiva, sua prática contemplativa, através de alguns exercícios e práticas espirituais, ele consegue, por meio da intuição, ter essas revelações diretas dessa sabedoria maior, né? E alguns autores mais contemporâneos
chegam a comentar que esse conjunto de saber que forma essa grande sabedoria universal que influencia a vida humana e que influencia o crescimento e o desenvolvimento psicológico e espiritual do ser humano, esse grande conjunto dessa sabedoria compõe o que se conhece como filosofia perene. Tá? Então, é isso que nós estamos estudando, a filosofia perene, através das reflexões que estamos fazendo em cima dos arcanos maiores do Tarô de Marselha, a partir da obra do Valentim Tomberg, Meditações sobre os 22 arcanos maiores do Tarô. Ok? E ao longo desses encontros, nós já tivemos 4 encontros, hoje é o 5º encontro, nós já aprendemos alguma coisa interessante, né, sobre esses arcanos maiores, né? Nós aprendemos com o mago que a vida é um jogo. Nós estamos vivendo, mas na verdade estamos jogando um grande jogo, um grande, também rico, interessante e profundo jogo. A vida é um jogo, então nós estamos jogando o jogo da vida. Com a papisa, nós aprendemos que o objetivo desse jogo é desenvolver a capacidade de amar, é desenvolver a capacidade de amar incondicionalmente. Esse é o objetivo do jogo. Com a Imperatriz, nós aprendemos como jogar esse jogo, né? Esse jogo é jogado de forma correta à medida que nós integramos em nosso ser o aspecto humano com o aspecto divino. E o aspecto humano, ele se divide em 3 níveis: o nível físico, o nível emocional e o nível mental. Então, a partir do momento que nós alinhamos esses 3 níveis com o aspecto divino, nós estamos aptos e melhores preparados para que possamos jogar bem esse jogo da vida. Isso nós aprendemos quando nós refletimos com a Imperatriz. E vocês, quem quiser dar uma estudada, uma aprofundada, quiser ver o vídeo novamente, o vídeo está gravado no canal do YouTube do Instituto Labirinto de Psicologia Analítica. Nós aprendemos no encontro passado, né, haja visto, né, que a vida que nós vivemos é um grande jogo e que nós estamos jogando. Nós aprendemos, através do arcano 4, o Imperador, que existe um grande coordenador desse jogo, tá? Que organiza, que rege, que regula o jogo da vida. E hoje, a partir do nosso estudo e das nossas reflexões sobre o arcano 5, o Papa, o Hierofante, o Pontífice, nós vamos aprender como dialogar e como acessar esse grande coordenador, para que possamos jogar bem e cada vez melhor esse jogo da vida, ok? Situando isso, né, nós chegamos, então, nesse nosso 5º encontro, na reflexão sobre o Papa, Arcano 5. E, como é de praxe, eu sempre passo para os amigos que fazem parte do Labirinto, os membros do Instituto Labirinto, um roteiro prévio que vai nortear o nosso estudo para o nosso encontro. Então, esse roteiro, dessa vez, ele contém 10, aliás, um pouco mais de 10, 13 questões. Então, a primeira questão do nosso roteiro é: o que é a bênção? Segunda questão: de acordo com a Cabala, o que representam os atos de oração e de bênção? Terceira questão: qual o ensinamento prático ou exercício espiritual proposto pelo 5º arcano, segundo Valentim Tomberg? Quarta questão: o que é a respiração vertical e como ela ocorre? A outra questão, deixa eu ver se eu repetir aqui, não. A 5ª questão: como podemos compreender a respiração vertical a partir do sermão do mestre na montanha, o conhecido sermão da montanha? Sexta questão: o que é e como ocorre a respiração horizontal? Sétima questão: o que simboliza a tríplice cruz levantada pelo Papa que está na lâmina do arcano 5 do tarô? Oitava questão: qual a 5ª chaga que é apresentada pelo arcano 5? Onde está essa chaga? A 9ª questão: o que representam as 5 chagas? 10ª questão: o que é o pentagrama bom e o que é o pentagrama mau?
11ª questão, qual o simbolismo das 5 chagas e como a vontade superior pode se manifestar a partir delas. 12ª questão, como podemos adquirir as 5 chagas? E a 13ª questão, o que são os votos de obediência, de pobreza e de castidade? Então, todas essas questões desse nosso roteiro, elas estão relacionadas e se relacionam com o texto do livro do Valentim Tomberg, capítulo 5. Portanto, gente, o arcano 5, ele vai falar das 5 chagas, das 5 feridas de Cristo, né? Se a gente voltar um pouquinho, se a gente se lembrar do nosso encontro passado, que a gente refletiu sobre o arcano 4, o imperador, né? Que nos mostrou a existência do grande coordenador desse jogo da vida, nós vimos lá que já no arcano 4, imperador, já traz a ideia da conexão do humano com o divino, né? E nós vimos nesse encontro que essa conexão ela é feita exatamente aqui, nesse espaço vazio, tá? Esse espaço vazio simboliza as chagas, simboliza as feridas, tá? E o que é que isso tem a ver com a psicologia analítica, né? Com a nossa teoria que nós estudamos, nós aprofundamos? Tudo a ver. Por quê? Porque o self que transcende o ego, ele se conecta com o ego, com a nossa consciência, através do símbolo. E onde é que surge o símbolo? De onde é que vem o símbolo? A partir de que coisa o símbolo se manifesta? O símbolo vai se manifestar também a partir do vazio produzido pelas nossas feridas, pelas nossas perdas, pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos. Então, nós passamos a entender também, a partir da reflexão sobre esse arcano 4 e agora sobre o arcano 5, que o sintoma que o nosso paciente apresenta dentro do set terapêutico, ele é muito importante, porque ele é um símbolo que conduz até a consciência o self, e possibilita, assim, a integração e a conexão do ego com o self. Tá? Olha a importância, então, das feridas, né? Olha a importância de nós acolhermos os nossos pacientes e suas feridas dentro do setting terapêutico para promover, assim, o crescimento e o desenvolvimento psicológico, né? E também espiritual dos nossos pacientes. Então, nós estamos falando disso. Pois não, Afonso? A Camila tá pedindo para entrar, Camila. Perfeito, perfeito, Afonso. Obrigado, hein? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu visualizo ela aqui. Eu acho que ela saiu, Afonso. Ó, se puder mandar uma mensagem para ela tentar entrar de novo. Pronto, pronto. Vou articular aqui, você pode continuar. Pronto, entrou. Tá. Oi, Camille, boa noite, Camille, seja bem-vinda, tá? Nós estamos aqui nesse encontro, nosso grupo de estudo. Nós estamos refletindo e estudando o Arcano 5, a partir do livro do Valentim Tomberg, Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô. Então, gente, o vazio, né, a ferida, a dor, o sofrimento, a dificuldade, o conflito vivenciado pelos nossos pacientes, tudo isso é muito importante porque é exatamente através deles, dessas dores, feridas, sofrimentos, conflitos, que o paciente vai poder acessar e se conectar com o self, que transcende o seu ego. E ao fazer isso, essa conexão, ele está avançando no seu processo de individuação de acordo com a psicologia analítica. Ok? E o arcano 5, o Papa, vai falar exatamente disso, das chagas, das feridas, a partir de uma reflexão sobre as 5 chagas de Cristo.
né? As chagas que estão nas mãos, as chagas que estão nos pés e a chaga que está no lado, mas que na verdade se refere à chaga do coração. O arcano 5, portanto, ele é o arcano da comunicação com o alto, né? Da comunicação com o self, da comunicação com o divino, da comunicação com aquele que nos transcende. Como é que nós podemos realizar essa comunicação com o alto, com aquele que nos transcende? Segundo Thunberg, através da oração e da bênção. É também o arcano do pentagrama sagrado, e é o arcano também que se refere à chaga do coração, a quinta chaga. Por isso, né, é o quinto arcano, porque se refere à quinta chaga. Olhando agora aqui para as lâminas, nós temos 2 tarô, o de Rider-Waite, à nossa direita, e o de Marcélia, ou Marcélia, como alguns chamam, aqui à nossa esquerda. Tá? O que nós estamos estudando é o de Marcélia, tá? Mas a gente traz também o do Rider-Waite para que a gente possa fazer um paralelo, né? E observar os símbolos presentes nas 2 lâminas. Olhando para essas 2 lâminas, o que é que nos salta aos olhos? Primeira coisa que me salta aos olhos, né? É exatamente a figura do Papa, que está na posição de dar a bênção, né? Há 2 personagens que estão ali de joelhos, né? Aparentemente de joelhos aos seus pés, numa posição de recepção, de receptividade, né? Como se estivesse pedindo. Então, quem pede está orando, e quem está dando está em ato de bênção, está abençoando, né? Então, o arcano 5 trata exatamente desse ato de bênção e de oração, que é exatamente a comunicação em via dupla com o alto. Quando a gente ora, a gente está tentando elevar a nossa consciência até o alto. Quando a gente recebe a bênção, a gente está recebendo aquilo que está no alto, que está descendo até nós, né? O sofrimento, o esforço, então, é um ato de oração. Então, o indivíduo, ele ora não só com as palavras, não só com os rituais. O indivíduo também ora com esforço, com trabalho, com seu suor. E o indivíduo também ora e está em oração com o seu sofrimento, com a sua dor, com a sua dificuldade, com seus conflitos, mesmo que ele não faça nenhum pedido. Mas a sua dor, seu sofrimento, já é um pedido ao alto, né? E esse alto, quando ele age, quando ele oferece algo, ele está dando, então, a sua bênção. E essa bênção também acontece em 3 níveis. No nível físico, no nível psíquico, emocional e mental, e no nível espiritual. Ok? Tanto é que nós Val, podemos ver aqui... Sério, pois não. você aí no papo, né? Tem Ah, um com a mão esquerda, né? uhum, Assim, e o outro com a mão direita abaixo. Tem perfeito. uma relação também lá com a cabala, né? Talvez. Está ligado em cima, está ligado embaixo, né? Não é? Exatamente. E a ligação da subida e descida, né? Então, uma Sim, mão para baixo, mostrando a descida, uma mão para cima, mostrando o movimento de subida. Como nós vimos também lá no Arcano 4, o Imperador, quando a gente falava daquela espada flamejante que desce e da serpente que sobe na árvore sefirótica. E aqui está, então, a árvore sefirótica, conhecida também como árvore da vida, né, Célia, que você colocou muito bem. E nós temos aqui as duas colunas da árvore da vida. E essas 2 colunas também estão representadas aqui nas lâminas do arcano o Papa, né? Tanto no tarô de Marcélia, como também no tarô de Rider-Waite. Você vê aqui as 2 colunas no fundo, atrás do Papa, né? Mostrando a coluna do rigor e a coluna da misericórdia. São essas 2 colunas aqui da árvore sefirótica. A coluna que está à nossa esquerda é a do esforço, é a do rigor.
A coluna que está à nossa direita é a da misericórdia, é a da graça, né? Então, por uma sobe a oração, a coluna do rigor, através do nosso esforço, da nossa luta diária, do nosso trabalho, do nosso sofrimento, e também através das preces. E pela coluna da misericórdia, à nossa direita, desce a graça divina, a consolação, às vezes a cura, às vezes a resolução de um problema, de um conflito. Exatamente como você colocou, Célia. O que mais que a gente pode ver aqui nessas lâminas do tarô de Marcélia e do próprio Rider-Waite? Uma coisa bem interessante também que me salta aos olhos é a mão direita do Papa, ou a mão que está à nossa esquerda, do Papa de Marcélia, que é a mão que está formando, né, um gesto em que 2 dedos estão unidos, apontando na vertical ou para cima, na altura do coração, e 2 dedos estão dobrados com o polegar escondido. Perfeito? Então, mostrando também aquilo que é divino, os 2 dedos unidos apontando para o divino, para o transcendente, ou seja, a dualidade, os 2 dedos formando a unidade, ou caminhando para a unidade, né? Os 2 dedos dobrados, mostrando a humanidade, e o polegar mostrando a intervenção divina, sempre misteriosa, sempre escondida, que ocorre sempre de forma velada. Nós percebemos também a cruz, dividida em 3 planos, em 3 níveis, né? A própria coroa do Papa também dividida em 3 planos, em 3 níveis, mostrando exatamente o nível físico, o nível psíquico, formado pelo mental e pelo emocional, e o nível espiritual. Ok? Então, gente, o arcano... Evaldo, só para complementar, que faz sentido, fazendo analogia, assim, essa parte que está ligada em cima e embaixo, né? Essa questão da bênção, comparando com a sístole e a diástole, né? Isso. O coração, né? O coração contrai, né, na sístole, e a pressão arterial sobe. Aí, na diástole, o coração relaxa, aí a pressão diminui, né? Assim, fazer analogicamente, né? Perfeitamente, perfeitamente. Aí nós temos aqui, mais uma vez, a coluna do rigor, regida, né? E aí já é uma compreensão um pouco mais diferenciada da Cabala, mas que utiliza a Cabala, unindo a Cabala à astrologia, né? Então, a coluna do rigor regida por Saturno, que traz a contração, a contenção, né? E a coluna da misericórdia é regida por Júpiter, que possibilita a expansão. Então, nós estamos vivendo, né, a nossa vida, jogando o jogo da vida, entre esses 2 movimentos, de contração, Saturno, e de expansão, Júpiter. E nós devemos encontrar a harmonia, o equilíbrio entre esses 2 extremos, né? Nem só a expansão exagerada, sempre eterna, e nem só a contração exagerada, sempre eterna, mas a oscilação, exatamente como o movimento cardíaco, que você está lembrando muito bem, Célia, né? Ou seja, o sangue é impulsionado, e o sangue é trazido de volta para o coração, né? Então, a expansão e a contração, sempre. E a alternância entre esses 2 movimentos é que vai contribuir para gerar o equilíbrio na vida. Ok? E essa sístole e essa diástole, Sara, que você lembrou muito bem, está presente no ato de bênção e de oração. Tá? Então, algo vem através da bênção e o pedido vai através da oração, mesmo que seja uma oração feita somente pelo sofrimento ou somente pelo esforço do trabalho. Tá? Então, a comunicação com o alto, ela ocorre através da bênção e oração. E esse é o tema arquetípico do Arcano 5, o Papa. Bênção é diferente do desejo de bem. Bênção não é somente desejar o bem. É a transmissão real da força que vem do alto.
Então, a bênção é, em si, um ato espiritual, de algo que nos transcende, que vem até nós. Levando isso para a psicologia analítica, a bênção é sempre uma manifestação do self. Tá? Bênção cria uma corrente vertical, céu, terra, movimento do alto para a terra. E a oração? A oração é o esforço para se obter o conhecimento, a aceitação e a realização da vontade do alto. Então, a oração é um pedido para que possa surgir naquele que está orando a aceitação, a consolação, o reconhecimento da vontade do alto e a própria realização da vontade do alto. Esse é o ato de oração. Então, a oração cria uma corrente terra-céu. Aquilo que a gente viu lá na lâmina do Papa, quando a gente olha para os dois personagens aqui que estão abaixo do Papa, né? Um com a mão para cima, outro com a mão para baixo. Né? Então, a mão para baixo, que mostra a descida, está falando, então, da bênção. A mão voltada para cima, que mostra a subida, está falando, então, da oração. Tá? Oração e bênção juntas produzem a revelação da verdade pelo amor, que é o que nós vamos estudar no próximo arcano, arcano 6, arcano dos amantes, dos enamorados. Bem, qual é a advertência da carta do arcano 5? A advertência é em relação à autoridade verdadeira, autoridade espiritual verdadeira, autêntica, versus a autoridade falsa. Tá? A autoridade autêntica, segundo Thornberg, nasce da união com a fonte. Então, aquele que tem autoridade, como nós já vimos lá no Imperador, é aquele que representa o poder transcendente aqui no mundo manifesto, aqui no mundo material. Tá? Levando para a psicologia analítica, o ego que está no processo de individuação, ele está conectado com o self. Então, ele produz aquilo que as tribos primitivas que Jung estudou chamavam de mana, aquela energia magnética, né? Que também é conhecido como o poder de cura, um poder de transformação. Então, aquele que está avançando no seu processo de individuação, ele ganha naturalmente essa capacidade de manifestar ou de emanar para outras pessoas uma certa sabedoria, um certo poder criativo, um certo poder de cura e uma certa autoridade pessoal. Né? Por quê? Porque ele está conectado com aquilo que o transcende, que é o self, dentro da visão junguiana. Autoridade falsa é aquela baseada em poder pessoal, prestígio, tradição morta. É aquela autoridade que é dada somente pela persona e não pelo self. Essa é a autoridade falsa. O Papa representa a autoridade que é a ponte para a verdade. Então, por isso que o Papa, o pontífice, né, é aquele que vai fazer a união. É aquele arquétipo que fala da união entre os dois planos. Entre o plano manifesto, que está aqui no mundo da manifestação, com o plano transcendente, que está para além do mundo da manifestação. Usando as palavras da psicologia analítica, é aquilo que vai fazer a ligação entre o ego e o self. Em outras palavras, o símbolo ou o sintoma, visto de forma simbólica, é também o Papa, além de representar as 5 chagas que são estudadas, que são vistas na figura do Papa do Arcano 5. Ok? Então, segundo Thornberg, ele afirma, a verdadeira autoridade é serviço. Então, aquele que tem autoridade verdadeira, que está em comunhão com aquilo que nos transcende, ele não usa essa autoridade em benefício próprio. Ele usa essa autoridade a serviço do próximo. Ok? A mão nós já vimos, né? O simbolismo da mão, que está no Arcano 5. 2 dedos erguidos, a união com o divino. O 2, dualidade, juntos, caminhando para a unidade. Unidade é o divino,
2, a dualidade, o mundo manifesto. 2 dedos dobrados é a união com o humano, polegar oculto fala do mistério oculto, da vontade divina. E as chagas, né? E Elton Beck vai desenvolver muito sobre as chagas ao longo desse capítulo 5. As chagas se referem aos 5 ferimentos de Cristo, né? Os 5 ferimentos são portas para o mundo superior, ou seja, através desse buraco, dessa ferida, se obtém um vazio, e é a partir do vazio que o transcendente preenche, se manifesta preenchendo o vazio. Tá? É o que ocorre exatamente dentro do processo terapêutico. Quando o paciente traz para o consultório terapêutico as suas dores, os seus sofrimentos, os seus conflitos, as suas queixas, as suas crises. E nós sustentamos tudo isso. Por quê? Porque nós sabemos, como psicólogos junguianos, que essas crises, esses sofrimentos, essas dores, essas queixas, são sintomas de algo maior, porque são símbolos que apontam para o self. Símbolos, né, que funcionam como portas para que o self se manifeste e chegue até a consciência desse indivíduo. Ok? Como é que esse transcendente se manifesta e chega? Né? Através desse movimento de subida e descida. Desse fluxo que vai do mundo manifesto concreto para o mundo transcendente e que desce do mundo transcendente para o mundo manifesto concreto, através do ato de oração e bênção. Tá? E essa oração e bênção promove a cura através das chagas, através do vazio, através das feridas. E a cura através dessas feridas representa o quê? A união com o divino. Qual é o resultado dessa união com o divino? É a libertação no sentido mais profundo desse termo, desse conceito de libertação. É o retorno ou a reconquista do livre-arbítrio. Tá? É você se colocar acima das questões que te aprisionam. Pois não, Afonso? Pois é, eu estou falando dessas 5 feridas, as 5 chagas, né? Eu sempre me remonto também aos 5 sentidos. É algo que é aberto para o mundo, né? E que tem, mas que tem esse contato com esse espiritual também, né? Está no Sim. mundo também com os sentidos, né? Com o mundo como essa possibilidade também, dentro desse processo de individuação, por exemplo, né? Essas aberturas, vamos dizer, essas rachaduras que penetram, né? Isso. E nos põem em contato com o mundo. Perfeito. Como nós vimos lá no Imperador, né? Nós vimos que o self, né, o amônada, que nós estudamos também lá na figura do imperador, a partir do imperador, tanto se refere ao mundo transcendente, como também se refere ao mundo manifesto, porque o self, essa é a grande totalidade. Então, o self, ele é imanente, ele está dentro de nós, como a centelha divina está dentro de nós, como a mônada está dentro de nós. O self, ele forma a grande totalidade nos mundos, né? O self também é relacional, nos encontros entre as pessoas, ele se manifesta, e o self também é transcendente, ele está acima desse mundo manifesto, tá? Então, como você está colocando aí, Afonso, os sentidos, os órgãos dos sentidos também são fendas, também são portas, também são aberturas por onde o self chega. Agora, esse self que está chegando pelos órgãos do sentido é o self que está presente nos mundos. Essa comunicação com o self se dá no plano horizontal. Você está no mesmo nível, no nível do plano manifesto. Tá? Então, você está tendo uma comunicação horizontal com o self. Também, professor, nos faz pensar a dor, talvez, né? Também, né? A cicatriz sempre é algo aberto, que dói, né? E a dor no processo terapêutico também, por exemplo, né? Que nos chega pelos sentidos, né? Isso, Na análise a gente percebe muito isso aí. exatamente, exatamente. É por isso que a dor, o sofrimento, é exatamente a prima matéria do processo terapêutico. Nós vamos acolher a dor, o sofrimento do paciente para que possa haver uma transformação, um desenvolvimento da personalidade. Ok? Bem,
E aí o Tom Berg vai desenvolver, ao longo do capítulo, né, a ideia de que essas 5 chagas são produzidas à medida que você desenvolve e realiza, dentro da sua vida, 3 votos, que sempre estiveram presentes, segundo Tom Berg, em várias religiões, em várias crenças, em vários sistemas filosóficos, às vezes com o mesmo nome, às vezes com um nome diferente. Por exemplo, se a gente olhar para esses 3 votos e entender bem esses 3 votos, o voto de obediência, o voto de pobreza e o voto de castidade, nós vamos perceber que nós estamos falando do agir pelo não agir, do Wuvei, em silêncio profundo. Né? Isso dentro de uma visão taoísta. Mas dentro de uma visão cristã, esse Wuvei, esse agir pelo não agir, em silêncio profundo, ele é compreendido pelos 3 votos, de obediência, pobreza e castidade. Tá? Segundo Tom Berg, os 3 votos são o único método conhecido e indispensável para adquirir as 5 feridas, que são essa comunicação com o alto, ou seja, no sentido vertical, não no sentido horizontal. Constituem a própria essência de toda espiritualidade autêntica. Né? Então, à medida que você desenvolve a espiritualidade autêntica, né, você está caminhando para realizar de forma cada vez mais profunda o voto de obediência, o voto de pobreza e o voto de castidade. Não no sentido superficial da palavra obediência, da palavra pobreza, da palavra castidade, mas no sentido profundo e esotérico do que é realmente obediência, do que é realmente pobreza e do que é realmente castidade. Tanto é que o Tom Berg vai comentar no livro, no capítulo, que há muitas mulheres, mães, né, casadas ou divorciadas, que vivem em castidade, mesmo estando casadas, porque castidade, com C maiúsculo, não quer dizer apenas ou somente, né, a abstinência sexual. Não é disso que ele está falando. Está falando do sentido mais profundo e esotérico. O mesmo se refere ao voto de obediência e ao voto de pobreza. Segundo Tom Berg, a fé move montanhas porque é a união com aquele com A maiúsculo, que as move. Então, à medida que você está desenvolvendo, no sentido profundo do termo, né, esses votos de obediência, pobreza e castidade, adquirindo com isso as 5 chagas, no sentido também profundo do termo, você está se conectando com o alto. Então, você está despertando, desenvolvendo a sua fé. E aí as coisas se transformam, tanto em você internamente, como em você externamente. Os 3 votos produzem as 5 chagas, as 5 vacuidades preenchidas pela vontade pura do alto. Então, é preciso primeiro se esvaziar para que depois a plenitude venha nos preencher. Na metáfora junguiana, essa plenitude é o self. Né? E o resultado desse ato, segundo Tom Berg, é a realização da magia sagrada, como ela é expressa no pentagrama, na figura, no símbolo do pentagrama, que é a estrela de 5 pontas, né? Que depois nós vamos ver também em outra oportunidade ao longo desses estudos aqui, até porque é o objetivo desses estudos refletir sobre os símbolos, né? Como eles aparecem em vários contextos diferentes, né? Para que a gente possa ter mais material para fazer as nossas amplificações ao longo dos processos terapêuticos de nossos pacientes. O Evaldo, eu estava lendo, né, essa questão do pentagrama, e aí eu Sim. fiquei um pouco assim, tu poderia explicar um pouco mais, Flávio, sobre isso aí? A gente vai ver isso de forma aprofundada quando a gente chegar no arcano 10, Célia, né? A gente vai ver de forma mais aprofundada. E até lá a gente vai trazendo um pouco mais sobre isso, como a gente está fazendo também aos pouquinhos com o conhecimento da Cabala, né? Para não ficar muito extenso, né? E não ficar mais confuso ainda no nosso encontro, a gente vai soltando aos pouquinhos, né? As articulações, os paralelos, né? As contextualizações e as explicações sobre esses símbolos. Então, vamos deixar No um pouco mais 10 para é que frente. vai aprofundar, no 10 aprofunda sobre...
O pentagrama. Tá bom. Pentagrama, Tá bom. né? A gente vai aos pouquinhos falando um pouco deles, né, do pentagrama, e quando chegar no 10, a gente aprofunda um pouco mais. Ok? Fazendo um paralelo, né, agora uma articulação entre as 5 chagas que surgem em Cristo, portanto, fazem parte do cristianismo, portanto, fazem parte da metáfora cristã. Vamos fazer um paralelo agora, né, com a filosofia taoísta, com a medicina chinesa. Nós vamos observar também que existe lá na medicina chinesa, no próprio taoísmo, na prática do Qigong terapêutico, na prática do Tai Chi Chuan, correspondentes a essas 5 chagas, né? Nós encontramos 2 aberturas, 2 vacuidades nas mãos, nós encontramos também 2 vacuidades nos pés, né? Um em cada pé. Na mão é chamado de Laogun e Yongxuan nos pés, tá? E nós encontramos nos conceitos de centro de força, o centro energético, ou seja, dantians, os 3 dantians que fazem parte do canal central, onde circula a energia que faz a comunicação entre as forças celestiais com as forças terrestres, isso dentro de uma compreensão taoísta e da medicina chinesa. Esse canal central, né, ele contém 3 grandes centros energéticos, né? O dantian inferior, o dantian médio, na altura do peito, na altura do coração, e o dantian superior, né, na altura do nosso chakra frontal, vamos chamar assim. E esses 3 centros são responsáveis por captar as energias oriundas do céu, oriundas da terra, dantian superior, dantian inferior, e oriundas de todos os seres e criaturas que fazem parte do mundo, né? Dantian do coração, dantian médio, né? Então, você tem também, você vê como essa visão é uma visão também arquetípica, né? Porque ela se encontra em culturas distintas, na cultura cristã e na cultura taoísta, né? E a compreensão é a mesma, né? É um vazio por onde flui a energia que vem de um plano superior, de uma fonte superior, compreendida no taoísmo como tal. E esse tal se manifesta em níveis diferentes, no nível celestial, no nível terrestre, no nível humano, né? E o canal central vai receber essas 3 energias celestiais, energias terrestres, energias dos seres e criaturas, que vamos compreender numa visão taoísta como energias humanas. Ou seja, de tudo aquilo que é filho do céu com a terra, daquilo que é humano. E essa vacuidade, ela aparece nas mãos e nos pés para que essas energias possam fluir. E os processos de cura, que ocorrem a partir das imposições das mãos, dentro de uma visão taoísta e medicina chinesa, ocorre através do Laogun, desse ponto aqui que se encontra nas mãos. Tá? Essa energia flui, produzindo a transformação, produzindo a cura. E essa vacuidade que está aqui na sola dos pés, Yongxuan, ela recebe energias de cura que vêm da terra, curando o próprio indivíduo que está fazendo o aterramento, que está se conectando com a terra. Né? Então, são 5 vacuidades que nós encontramos também dentro da visão taoísta. As 2 mãos, os 2 pés e o canal central formado pelos 3 dantians. Okay? Olha como isso aí é realmente arquetípico, né?
se encontra em culturas distintas, na cultura cristã, na cultura taoísta. Se você for explorar em outras culturas também, você vai encontrar também a mesma compreensão. Se a gente for para o Japão, se a gente for compreender a prática de cura reikiana, você vai encontrar também a mesma ideia de que, através da vacuidade, né, se flui uma energia que diz respeito a um princípio inteligente superior, que produz também a transformação, que produz também a cura. Okay? Então, nós estamos aí vendo, olhando os símbolos, né, e como eles se manifestam com roupagens diferentes, distintas, em culturas diferentes. Ok? Professor, eu Então, vendo essa imagem, me remontou àquela imagem do Papa, que tem do cetro, né? ah, Assim, é vou como voltar se aqui. o cetro, esse que dá sentido, é esse que tá na terra ligado, assim, no chão, né? E essas três setas, como se fossem esses chakras que o senhor mostrou aí, né? Perfeito, E perfeito, exatamente. essa seta que sobe também. Então, assim, esse cetro que faz essa ligação da terra com o Com o inferior com o céu, superior, né? exatamente, É, passando por 3 níveis, 3 planos, né? exatamente. É. Perfeito. Eu acho esse cetro muito simbólico aí, muito, ele traduz alguma coisa muito especial aí, para ele vir É, nesse formato aí, nesse símbolo. Né? perfeito. Então, olhando para o cetro, a gente percebe essa ligação entre o céu e a terra, que ocorre passando por 3 níveis: nível físico, o nível emocional e o nível mental, que compõe o nível psíquico, né? Até chegar no nível celestial, que seria o nível também espiritual. E isso nos remete, como você bem observou, Afonso, à visão taoísta, né? E com toda a liberdade que nos dá os símbolos também de fazer esse passeio, né? Me lembra também muitas funções, né? A função principal também, a secundária e auxiliar, né? E essa sombra, esse que sobe, né? No sentido do inconsciente, né? Uhum. Também me vem muito à mente essas questões aí. Isso, Começa a perfeito, fazer essas perfeito. armações. Por isso que é importante a gente refletir sobre os símbolos, né? Porque vai ampliando nossa consciência e a nossa percepção. A gente vai percebendo as coisas com maior clareza. E além de que nós, como analistas junguianos, nós vamos adquirindo mais conhecimentos para que a gente possa fazer as amplificações, os paralelos, à medida que os símbolos surjam, né, nos processos dos nossos pacientes, né? Perfeito. E o Tom Berg comenta, né, ao longo do capítulo também, esse conflito entre fé e saber, né? Ele vai dizer que o saber ocorre sempre no plano horizontal, ou seja, ele tem uma natureza racional e intelectual, né? Ele vem também pelos órgãos dos sentidos, como Afonso lembrou no começo, né? A fé, ela é distinta do saber porque ela ocorre no plano vertical, na relação direta com aquilo que nos transcende, portanto, com Deus, né? E o Papa vai nos ensinar que esse saber e esse conhecimento, ele se dá nesses 2 planos, né? Tanto no plano horizontal como no plano vertical, né? Ou seja, que ocorre, esse saber é transmitido, né? E essa fé, ela é fomentada pela palavra, sim, é fomentada pela palavra, mas não só pela palavra, também é fomentada pelo ato da bênção, né? Que é através do despertar da fé, que é essa comunicação que se dá no plano vertical, como Afonso lembrou bem quando ele refletiu aí sobre o cetro, que o a cruz, né, tríplice, né, que o Papa conduz, está segurando aqui. Perfeito. Isso ainda vê nesse sentido, ainda vê uma gradação, né? Assim, a maior, uma média, uma menor, né? Como se fosse mais desenvolvida, menos desenvolvida nesse processo, né? Isso, De uma certa gradação. perfeito, perfeitamente. E essa comunicação com o alto, né, como nós já vimos no começo de hoje, quando a gente refletiu um pouquinho sobre a árvore sefirótica, né, ela ocorre em 2 momentos. Ela tem 2 formas de ocorrer, né, que o Tom Berg vai dizer noite e dia, né? Durante o dia ocorre a revelação clara, intelectual, através também do esforço físico, esforço emocional, esforço mental, esforço, portanto, intelectual, né? Então, através da coluna do rigor, que ocorre essa comunicação
com o alto, né? Mas essa comunicação com o alto também se dá através daquilo que o Tom Beck vai chamar de modo noite, o momento da noite, né? Que é a revelação pela fé, que ocorre sempre no escuro da alma, de forma inconsciente, de forma velada, através do mistério divino, através da graça, pela coluna da árvore sefirótica da misericórdia que nós vimos também agora no começo desse encontro de hoje. Portanto, o Papa abençoa tanto no dia como na noite, né? De forma consciente e de forma inconsciente. Levando isso para a psicologia analítica, o self se manifesta tanto no plano horizontal, como Afonso lembrou, seja através dos sentidos, dos órgãos sentidos, como o self também se manifesta de forma velada a partir do inconsciente, né? A partir das nossas feridas, das nossas dores, do nosso sofrimento. O Tom Berg vai dizer que a bênção opera especialmente na escuridão, quando o intelecto cala, ou seja, no estado de silêncio profundo. Daí a importância do silêncio. Ok? E aí a Célia perguntou um pouquinho sobre o pentagrama, né? E aqui vamos introduzir um pouco sobre o pentagrama, que se refere à magia sagrada. Portanto, quando eu falo de magia sagrada, como nós vimos lá na Imperatriz, né? Eu estou falando de uma magia que ocorre a partir da união do indivíduo com aquilo que o transcende, ou seja, com o divino, né? Quando o indivíduo diz, seja feita a tua vontade, a vontade desse algo que o transcende, ele está realizando essa magia sagrada. Isso está presente no símbolo do pentagrama. Quem trouxe esse símbolo do pentagrama, né, para a atualidade, né, para a contemporaneidade, foi Eliphas Levi, mas já lá no século XIX. Vamos ver isso também no próximo encontro, tá? Vamos aprofundar isso no próximo encontro, quando a gente falar um pouquinho de Eliphas Levi. Mas o Tom Beck vai associar essa mão, que tem os 5 dedos, né, ao pentagrama, que representa essa magia sagrada, que representa a magia feita através da união entre o divino e o humano, né? Então, as 5 pontas, ou os 5 dedos, né, assim como as 5 pontas da estrela, correspondem às 5 chagas, né? E a magia sagrada, ela equivale a um ato de cooperação com a vontade divina. Toda vida que eu, através do esforço, através da razão, através do pensamento, através da ação, através de um pedido, através de uma oração, eu estou agindo de acordo com a vontade daquilo que me transcende, eu estou realizando uma cooperação com a vontade divina. Portanto, eu estou realizando um ato da magia sagrada. É isso que expressa, Célia, o pentagrama, tá? Que foi trazido século XIX por Eliphas Levi, e ele vai escrever muito nas suas obras sobre esse pentagrama. Nós vamos refletir um pouco no próximo encontro. No próximo encontro, nos seguintes também. O Papa, né, como símbolo do arcano 5, né, falando aqui do Papa, não a figura do Papa, mas o Papa, símbolo do arcano 5, né, ele realiza a magia branca por excelência. Por quê? Porque ele realiza a bênção. E a bênção é um ato que ocorre em cooperação com a vontade divina. Quem abençoa é um canal da vontade divina, assim como aquele que aplica o reiki é um canal para a energia reiki. Assim como o analista junguiano, que atua de forma coerente consigo próprio, com seu self, né? Ele está agindo em harmonia com o self. Então, portanto, ele está sendo um instrumento do self para transformar ou ajudar na transformação daquele paciente. E o Tom Beck conclui dizendo que a verdadeira magia é uma bênção. E qual é o ensinamento prático do Arcano 5? É o ensinamento da respiração espiritual, a alternância entre oração, que é um esforço, e a bênção, que é a graça. Tá? Para Tom Berg, o sofrimento verdadeiro equivale à oração.
Então, orar não é somente pedir com palavras ou com rituais. Orar também é suportar pacientemente, tolerantemente o seu sofrimento. Então, quando o paciente passa 2 anos, 3 anos, 5 anos em um processo terapêutico, né, relatando as suas dores, as suas queixas, o seu sofrimento, dentro do setting terapêutico, ele está simbolicamente orando, porque ele está elevando os seus pedidos para o self, e assim ele está tentando se conectar com o self. O efeito desse ato de oração, seja através do trabalho, do esforço, seja através das sessões de psicoterapia, seja através de uma prece, de um rito, é produzir o ato da bênção, né? Que equivale a uma consolação, que equivale também a seja feita a tua vontade, a vontade daquilo que nos transcende, e não a minha própria vontade, que é sempre a vontade pessoal. Quando se realiza a vontade pessoal, né, se está realizando aquilo que nós vimos lá no Arcano 3, a Imperatriz está realizando a magia arbitrária, a magia pessoal, que é diferente da magia sagrada. E quais são os exercícios espirituais que a lâmina do Arcano 5 propõe, segundo Tom Beck? Viver os 3 votos com sinceridade, ou seja, com autenticidade, no sentido mais profundo, não é somente ser obediente a alguma coisa, né, concreta, mundana, social, coletiva, não é isso, mas é ser obediente a essa vontade maior que está influenciando sua vida. Pobreza é se colocar na condição de receber somente aquilo, né, que esse algo maior está te ofertando, e pode ser, inclusive, você ser um milionário, bem-sucedido financeiramente, profissionalmente, e isso também é viver no estado de pobreza mais profundo, nesse sentido mais pleno, desde que você esteja realizando não a tua vontade, mas a vontade desse algo que te transcende. A mesma coisa, como eu expliquei anteriormente em relação, né, à castidade, não é abstinência sexual, mas é se colocar na condição de estar aberto para experienciar e vivenciar tudo aquilo que esse algo maior, esse grande coordenador do jogo da vida, está te oferecendo, sem se apegar a isso, né? E segundo o Tom Berg, né, vocês podem ver isso no texto, né, quando ele fala do coração, das 2 mãos e dos 2 pés, né, ele está falando do coração, e ele diz que esse esvaziamento do coração é você se desapegar do desejo de grandeza, de ser grande, de ser importante, de ter autoridade. E isso vai gerar o esvaziamento do coração, vai gerar a chaga do coração. Portanto, você renunciar a essa falsa autoridade é você se colocar no sentido mais profundo no voto de obediência, no verdadeiro voto de obediência, né? Quando ele fala das 2 mãos e das chagas dessas 2 mãos, ele está falando em você esvaziar o seu desejo de conquistar e de manter, né? Portanto, você está no nível mais profundo, realizando o voto de pobreza. E quando ele fala das 2 chagas que estão nos pés, ele está falando do voto de castidade, porque você está renunciando, né, ao seu desejo de avançar, conquistar e de se manter às custas de alguém, né? Conquistar alguém ou se manter às custas de alguém. Quando você gera essas 2 vacuidades, você somente gera essas 2 vacuidades pelo voto de castidade, nesse sentido mais profundo e esotérico dos termos, né, de pobreza, obediência e castidade, segundo Tom Beck. Tudo isso está no texto que vocês podem reler e aprofundar, né, no segundo momento. Tá? Outro exercício espiritual proposto pela lâmina é meditar e refletir sobre o seja feita a tua vontade. Fiat voluntas tua,
né? A tua vontade de quem? De algo que nos transcende, né? Na metáfora junguiana, seja feita a vontade do self. Quando a gente se coloca nessa condição de sermos servos do self, nós estamos avançando no processo de individuação. A gente está criando o eixo ego-self para que o ego possa realizar, então, o potencial criativo que está sendo trazido até ele pelo self. Tá? E também outro exercício espiritual proposto por Tom Berg é observar o caminho de transformação, que também é um caminho arquetípico, que nós podemos ver também esse mesmo caminho no processo terapêutico, como também podemos ver esse mesmo caminho na obra da alquimia, né? Os 3 níveis da obra, os 3 níveis do processo terapêutico, os 3 níveis aqui expressos, né, pela lâmina do Papa, né? Ou seja, sair do limbo para o purgatório, que é o sofrimento como oração. Você suportar no purgatório o sofrimento é uma oração. E a partir desse momento de oração, você chegar, então, a vivenciar o paraíso, receber a consolação como graça. É disso que trata o Arcano 5, o Papa, né? E avançando um pouco mais, vamos trazer agora um paralelo com a atualidade, né, com a física quântica, né, com o conhecimento científico moderno, contemporâneo. Tudo isso que nós estamos vendo, né, que foi expresso, né, com certas palavras lá no Arcano 5, o Papa, desde o tempo que foi produzido por Pico della Mirandola, século XV, na Itália, tudo isso que foi escrito lá, que foi postado na lâmina do Papa, que foi comentado por Tom Berg, nós podemos encontrar com outras palavras, porque esse conhecimento faz parte dessa filosofia perene, dessa grande sabedoria universal. Portanto, esse conhecimento é também arquetípico, né? E de acordo com a cultura, de acordo com a época, vai ter roupagens diferentes, palavras diferentes, mas vai estar trazendo o mesmo saber, o mesmo conhecimento. Então, é o que nós podemos observar quando a gente lê os livros do Amit Goswami. Um deles é o Universo Autoconsciente, mas também podemos ler o livro Deus Não Está Morto, podemos ler o livro O Ativista Quântico e tantos outros livros, né, escritos, e as próprias palestras, né, do Amit Goswami. Ele vai estar trazendo também essa ideia que está presente no Arcano 5, o Papa, de que existe um grande coordenador desse jogo da vida e que nós podemos entrar em contato com esse coordenador. E ao fazer isso, né, esse contato com o coordenador, nós podemos modificar a nós mesmos, modificar também a nossa própria realidade. É o que está presente na obra, de modo geral, do Amit Goswami, especificamente nesse livro, que eu recomendo a leitura, O Universo Autoconsciente. Tá? Aqui é uma foto do Amit Goswami. Então, no universo autoconsciente, né, nós vemos como que a consciência cria um mundo material. Como que o mundo material, né, é resultado da grande consciência cósmica, que passa por um colapso de ondas de possibilidades e se manifesta produzindo o efeito ou o evento real, né? Então, nós temos os níveis dessa consciência, que foram aqui descritos para a gente pelo nosso amigo Papa, através da sua cruz, né? Nós temos o nível mental, o nível emocional e o nível físico, do mundo físico, né? Mas tudo que está se manifestando, tanto na mente, como no emocional, como no físico, é uma coisa só. É a consciência una, uma única consciência que está se manifestando em todos esses planos, até chegar no plano mais concreto, que é o plano físico, né? Então, essa ideia que estava lá no Papa, nós encontramos aqui, portanto, é uma ideia arquetípica, nós encontramos aqui no pensamento do Amit Goswami, né? Ou seja, a grande consciência, e todos nós, que nós já vimos isso também lá no Imperador, através do conceito de mônada, da centelha divina, que está dentro de cada um de nós,
essa mônada, essa centelha divina, é um reflexo da grande mônada, da grande consciência, da grande mente, né? Então, essa ideia está presente também na física quântica, né? A nossa consciência singular, individual, ela faz parte da consciência maior, da consciência cósmica. Portanto, todos nós somos um. Não existe, então, nessa visão mais profunda, mais espiritual, mais complexa, a noção da separatividade. Eu e tu, tudo é uma coisa só. Então, o que existe é o uno, ou o nós, né? Nós somos uma coisa só. Essa é a visão do Amit Goswami, né? Que é um físico quântico indiano, escreveu esse livro aqui, O Universo Autoconsciente, em 1993, e tenta, através dessa obra, contribuir para o avanço da ciência, entrando a ciência, então, num novo paradigma, um paradigma espiritual. Então, ele tenta promover a união entre ciência e espiritualidade, através da formulação, né, ou da tentativa de formular esse novo paradigma científico, um paradigma baseado numa visão mais espiritualizada da vida e dos eventos da vida, tá? Então, a sua tese, né, que na época, 93, era uma tese revolucionária, que está no livro, é de que a consciência é o fundamento da realidade. Tudo que existe é um reflexo dessa consciência. Tá? Então, se existe algo desarmônico, algo dissociado, algo quebrado, é porque essa consciência está, naquele momento, né, reverberando de forma dissociada, quebrada. Embora que, a princípio, na sua origem, né, ela não seja isso, né, mas a manifestação dela pode ser uma manifestação desequilibrada, desajustada, desarmônica. Ok? Físico teórico, PhD pela Universidade de Oregon, professor emérito de física, isso Amit Goswami, autor de mais de 10 livros sobre a teoria do entrelaçamento, né, de como que a união entre a consciência individual, singular, com a grande consciência cósmica, esse entrelaçamento produz o evento real. Tá? Então, nós somos, segundo a tese dele, co-criadores da realidade. Ele também participou do filme Quem Somos Nós, né? Que é um filme que foi muito comentado, né, no início do século, documentário, né? Que foi muito comentado, né, no início dos anos 2000, né? Que o filme saiu em 2004. A tese central, né? Tanto da obra geral do Amit Goswami, como também desse livro, O Universo Autoconsciente. A consciência não é produto da matéria. Ou seja, ele já começa quebrando essa visão, né? A consciência não é resultado de processos fisiológicos e biológicos, né? Pelo contrário, né? Na verdade, é a consciência que vai se manifestando em níveis diferentes e produzindo, inclusive, o campo material ou o mundo material. Portanto, a matéria é produto da consciência, né? Não é a consciência que é resultado da matéria, mas a matéria é produto da consciência. Essa é a tese central da obra do Amit Goswami. Ele propõe, em sua obra geral e também no livro, claro, a adoção de um paradigma idealista monista. Tá? E, ao fazer isso, ele faz uma articulação bem interessante, né, com a filosofia idealista, com o idealismo, né, e também com a psicologia analítica. Então, vale a pena ler a obra do Amit Goswami, porque você vê um físico quântico dialogando com a psicologia analítica e contribuindo, construindo para o desenvolvimento tanto do pensamento quântico, da física quântica, como também da própria psicologia analítica. Faz parte também dessa tese central do Amit Goswami de que tudo existe dentro da consciência. Tá? Ou seja, a consciência é esse grande coordenador desse jogo da vida, como nós estamos vendo aqui no Arcano Papo.
O universo, segundo ele, é autoconsciente, é o grande coordenador, né? E ele é cocriado pela união entre o indivíduo, ou seja, a mente individual, com essa mente, grande mente cósmica. Como é que se dá essa união? Através da observação. Então, essa união vai ocorrer e vai ser efetiva, eficiente, à medida que esse observador esteja procurando, né, se conectar com esse todo, ou ampliando sua consciência na direção dessa consciência maior, através da sua atenção, da sua intenção, do seu desejo, daquilo que ele tenta manifestar, e através da sua emoção, da sua vibração. Então, quando esse observador ele está harmonizando os seus 3 níveis, né? Atenção tem a ver com a experiência sensorial, intenção tem a ver com a questão do intelecto, emoção tem a ver com a questão das nossas emoções e sentimentos, nosso padrão vibratório. Quando tudo está alinhado, integrado, né? E esse indivíduo se conecta com essa consciência maior, ele contribui, ele se torna um co-criador da realidade, da sua realidade. Ele se transforma e transforma o seu mundo, né? Então, essa ideia que está escrita dessa forma, na roupagem, na metáfora da física quântica, nós encontramos manifestada de outra forma, com outra linguagem, com outro discurso, no Arcano 5, o Papa. Caminhando aqui para o final do nosso encontro, gente, pelo nosso horário, né? Então, uma citação aqui do Amish Goswami: aparentemente, o universo não existe sem algo que ele perceba a existência, né? Então, a princípio, somos co-criadores, porque o universo só existe porque existe quem o observa, né? E quem o observa é um co-criador. Tá? Ele propõe, em sua obra, a integração entre ciência e espiritualidade. Então, segundo ele, a física quântica derruba o materialismo, porque faz críticas duras, né, e diretas ao determinismo materialista, a ideia da localidade e a ideia do realismo. Tá? Goswami constrói pontes com o idealismo monista e com a psicologia analítica, como eu falei para vocês agora há pouco. Propõe a existência de uma consciência cósmica, não local, por isso ele faz crítica à localidade, né? A consciência não está situada somente no corpo, no cérebro, ela não pode ser localizada, essa consciência, embora se manifeste no corpo, se manifeste também no cérebro, ela vai se manifestar em outras partes, portanto, ela não é local. E também é atemporal, porque a consciência pode transcender, né, a questão do tempo linear. E defende a teoria desse entrelaçamento, né, entre os eventos, as causas, entre a consciência individual, a consciência coletiva, tudo fazendo parte de uma grande teia, que quando há um colapso nessa grande teia, ou nessa grande onda, surge então o evento real. Tá? Pular isso aqui. A obra dele também faz muita referência ao conceito de self junguiano, até porque ele faz essa ponte, ele faz essa articulação entre física quântica e psicologia analítica, né? Com isso, né, ele propõe uma solução para o problema da dualidade, da separação entre corpo e mente. Tudo faz parte da consciência, até porque o plano material resulta da consciência, é um nível da consciência, né? Então, não existe essa separação entre mente e corpo, né? A ideia dele é uma ideia monista, né? Então, é uma coisa única. Essa mente, ela vai ter níveis distintos. Essa mente, ela vai ser a grande mente universal, a grande mente cósmica, mas também ela vai se manifestar nas pequenas mentes singulares, individuais, de cada um de nós. Fazendo um paralelo com a psicologia analítica, nós vamos ter aí o ego, que é individual, que é subjetivo, e o self, que é universal. Tá?
a partir do momento que você une, né, essa mente individual com essa mente universal, você cria dentro da metáfora junguiana, da teoria junguiana, o eixo ego-self, né? Na metáfora dele, que escreve física quântica, escreve sobre física quântica, você encontra esse eu, né, que seria essa união, essa interseção entre a mente do nível universal com a mente do nível individual, tá? Então, o universal se individualiza. O self se manifesta em cada um de nós em nossa vida. Então, o self, ele entra no processo de individuação, isso dito na metáfora junguiana, que tem um paralelo direto, né, com a metáfora da física quântica, que tem um paralelo direto com a metáfora do arcano 5, que nós estamos vendo aqui no encontro de hoje. Caminhando para o final, quais são as implicações práticas dessa teoria da física quântica, né? Do Amit Goswami. Ok, Célia, boa noite, hein? Até o próximo encontro. É que a ideia de separatividade é uma ilusão, tudo é uma coisa só, né? Apenas quando você está dissociado, desconectado com essa grande mente, é que você entra na ideia ilusória de que você é um indivíduo separado dos demais, né? Você entra no discurso do nós contra eles, né? A criatividade resulta da união entre dois níveis da mente, ou seja, quando você cria o eixo ego-self, você tem, então, os momentos singulares de criatividade, de transformação, de superação e de manifestação de algo novo, inovador. Outra implicação prática, somos co-criadores da realidade, porque nós somos criativos nessa união, quando nós estamos na união entre esses dois níveis dessa consciência, dessa mente. E outra implicação prática é a intenção da mente unificada afeta o corpo e o mundo material. Além do mundo subjetivo, né, do mundo psíquico, afeta também o corpo e o mundo material que cerca esse indivíduo, né? Essas são as implicações práticas da teoria da física quântica desenvolvida por Amit Goswami, articulando essa teoria com a psicologia analítica e com o idealismo. Por fim, conclusão, não somos o centro geográfico, mas somos o centro do significado, ou seja, quem dá significado à existência, à experiência, são nossas singularidades, nossa mente, né, individual, a mente individual de cada um de nós, em nossas existências, vamos dando sentido e significado às nossas experiências. Ele propõe a ideia, né, do que trate o outro como a si mesmo, por quê? Porque somos todos um, né? Então, se eu faço mal ao outro, estou fazendo mal a mim mesmo, né? Já que somos todos um. Então, essa é a ideia central também dele, né? Essa ideia de que somos todos um, está muito em voga, principalmente depois da física quântica. Gente, próximo encontro, Arcano 6, os amantes, os enamorados, né? Vamos refletir sobre os símbolos, né? Que aparecem aqui na lâmina do Arcano 6, fazendo também articulação com a psicologia analítica, articulação também com outros pensadores contemporâneos ou de épocas passadas. Algum comentário, gente, alguma pergunta, alguma consideração? Se não, podemos finalizar nosso encontro de hoje, né? Quem quiser fazer algum comentário, fique à vontade de comentar lá no grupo do WhatsApp, né? Ou até no próprio canal do YouTube. Tá ótimo, professor. Obrigado, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Camille. Boa noite, Afonso. Boa noite, bem-vinda. Boa noite,